todos os amigos que nos assistem nessa quinta-feira. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite. Eu sou o Dr. Pedro e esse é o nosso programa com o Dr. Pedro. Eu tenho aqui convidados especiais nessa noite. Eu estou com o William. Tudo bom, William? Boa noite. Como é que tá? Isso, pode falar. Tá ligado já o microfone. Boa noite. Tudo bom, Dr. Pedro? Obrigado pelo convite. E vamos conversar um pouco, né? Vamos. Hoje nós vamos conversar bastante. Eu estou com o Edson Pitbull. Tudo bom, Edson Pitbull? Boa noite. Como é que tá? Boa noite, doutor Pedro. Boa noite a todos os espectadores. E obrigado pelo convite, doutor Pedro. Vamos conversar também bastante. Eu estou aqui com a minha companheira de sempre, a Milene. Tudo bom, Milene? Boa noite. Boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos conversar um pouco, né? Essa noite maravilhosa e que nós estamos aqui, e temas muito importantes, temas da atualidade. E eu quero começar com o William. O William, rapaz, assim, é uma grata surpresa que eu conheci aqui em São José dos Campos. É uma liderança enorme aqui na nossa região. É um pai dedicado, um marido dedicado, e mais do que isso, ele é militante de uma causa, uma das causas mais nobres que existe na humanidade. Ele é militante da causa do autismo, atuante, entendeu? Defensor da causa do autismo. O William tem travado uma batalha muito grande aqui na nossa região para que o direito dos autistas possam ser muito mais reconhecidos, porque é muito, a gente tem uma moda, né, de falar assim que reconhecemos os direitos, mas na prática isso não é feito. William, tudo bom? Como é que tá? Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco do seu trabalho e, mais do que isso, falasse um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Boa noite. Bom, tudo começou por causa do nascimento do meu filho. O Rubens, hoje, ele tem 12 anos. Ele teve um desenvolvimento normal até uma idade, até 1 ano e 3 meses. Depois disso, a gente começou a perceber que ele começou a ter uma regressão, começou qualquer barulho, gritar, botar a mão no ouvido. Então, a gente procurou saber o que era. Aí, a gente descobriu, né, com uma certa demora, infelizmente, por causa do poder público, do atendimento do poder público, que ele tinha autismo. E a gente não sabia nada do que era autismo, né? A gente não fazia nem ideia do que era o autismo. Mas, enfim, depois dessa descoberta, a gente começou a correr atrás, querer entender sobre autismo e os direitos que ele tem. Então, a partir dessa luta, desse nosso sofrimento, pela falta de atendimento, né, pela falta de profissionais na rede pública, a gente começou a travar uma luta com o poder público aqui em São José dos Campos, e até hoje a gente vem, graças a Deus, com a ajuda de muitos pais que estão conosco nessa luta aí. Eu sei da causa, né? Até porque no nosso escritório de advocacia chega bastante demanda dessa natureza. William, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, porque eu quero falar da sua luta, do seu trabalho, mas eu queria que as pessoas conhecessem quem é o William. Quem é o William? Bom, o William é um típico morador de São José, mas, né, como todos, tem as suas vontades, os seus desejos. E minha vida mudou muito depois que eu, né, fui pai, vi o meu filho com autismo, comecei a entender e comecei a lutar pela causa, porque é diferente a gente saber o que os outros falam e o que a gente sente na pele. Então, a partir do momento que eu comecei a sentir isso e comecei a conversar com mais pais, comecei a ver que muitos pais lá atrás tinham lutado, só que, né, infelizmente, é uma batalha árdua, dura, e muitos assim, jogam a toalha. Não porque querem, mas porque é muito difícil você manter a tua casa, correr atrás do direito do seu filho. E eu falei, eu não posso parar, porque a gente pensa daquele jeito. O dia que eu morrer, o que vai ser do meu filho se eu não lutar agora por políticas públicas para ele? Se a gente não cobrar o que é de direito, que é um absurdo você ter que cobrar uma coisa que já é direito do teu filho. Ou o nosso mesmo. Eu falei assim, é direito, eu não tenho por que cobrar, né? Então, a partir daí, a gente vem travando com a Prefeitura de São José dos Campos uma luta,
depois de um grande tempo, a gente conseguiu montar a comissão parlamentar de pais de pessoas com autismo em São José, coisa que não tinha acontecido, nunca aconteceu em São José, e a gente conseguiu durante 2 anos aí, conversando com a prefeitura, 1 ano de reuniões mensais, viajando, conhecendo outros municípios onde tem trabalhos com autista que funcionam, e a gente pergunta, por que em São José não funciona? Qual que é o motivo de São José, uma das cidades com o maior PIB do estado de São Paulo, praticamente perdendo só para Campinas, a capital aeroespacial do país, você não tem nada voltado para, não só para o autista, mas para as pessoas que precisam da saúde mental em São José dos Campos, que é muito defasada. Então, a partir desse sofrimento meu e da minha família, a gente começou a falar assim, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar naquele, mas não vai dar nada, você vai ficar brigando, vai ser uma luta à toa. Não é à toa. Quando a gente faz algo pelo nosso filho, não é à toa. Então a gente está aí, a gente continua, a gente vem brigando, vem conversando com o poder público e a gente não vai parar. É justo. William, eu gosto de fazer esse programa assim, porque eu gosto que as pessoas, os convidados, possam falar aquilo que vivem e que sentem, porque teoria é uma coisa, o que se fala na mídia é uma coisa, mas a prática era totalmente diferente. Eu queria que você relatasse aqui para a gente, porque eu sei que tem muitas famílias, pais, que estão na mesma luta que você e que não tem um canal, um ponto, uma referência para um amparo. Porque a gente pensa assim, tem o filho que é autista, mas o pai, a mãe, aquela família também precisa de cuidados, que nem você falou, tem muita gente que não aguenta. Quando você descobriu que o seu filho tinha autismo, como que foi a reação? Eu queria que você falasse para que muitos pais que estão nos escutando possam também ter um refrigério na sua fala. Então, doutor Pedro, quando a gente descobriu, é aquilo, o chão da gente caiu, porque o sonho de todo pai, quando tem teu filho, você pensa, nossa, ele vai ser um advogado, vai ser um doutor, vai ser um jogador de futebol. E assim, a descoberta foi bem difícil, até para minha esposa, por ser mãe, para ela, acho que pesou mais, porque a mulher tem aquele negócio, assim, onde foi que eu errei? E não existe isso, não existe. A mulher se cobra muito disso. Eu falei, não existe eu errei, entendeu? É uma coisa que aconteceu e a gente vai ter que fazer algo. E o que a gente sentiu do poder público é assim, você descobriu que teu filho é autista. Fala assim, teu filho é autista, tá aqui. A família não tem um apoio psicológico a hora que mais precisa. Você não tem um amparo do poder público, o poder público está te encaminhando, falando, olha, vamos começar um trabalho com teu filho, vamos começar a fazer algumas terapias, vamos dar terapia para a família, que é necessário, porque você mexe totalmente, não só na estrutura emocional, mas na estrutura financeira também, porque querendo ou não, quando você tem um filho autista ou com uma outra deficiência, que é uma criança que depende exclusivamente de você 24 horas por dia, o que acontece? Ou o pai ou a mãe tem que parar de trabalhar, porque não vai ter quem cuide dessa criança. Então, a renda da família cai e, além de cair, aumenta em 30% se você estivesse trabalhando, por causa das terapias que tem que se fazer, muitos medicamentos às vezes tem que se tomar. Então, assim, é uma coisa que o seu chão cai, seu mundo desaba. Então, assim, é muito difícil. Já chegou em São José, a gente até, na época, falou, acho que faz uns 2 anos atrás, de uma mãe aqui em São José, ela cometeu suicídio. Tinha um filho autista, ela tomou o remédio e tomou o veneno e deu o veneno para a criança. Só que a criança, graças a Deus, não chegou ao óbito, mas a mãe não aguentou a carga. Porque estudos mostram que a carga de uma mãe que tem uma criança autista é igual ou equivalente a um combatente em guerra. Então imagina... Eu não sabia desse dado. Então, imagina isso, uma pessoa que não tem um apoio psicológico a hora que mais precisa. Nossa, você falou isso aí, eu estou pensando agora, eu não sabia dessa estatística. Quando vocês se depararam com essa situação, como que foi o amparo? Você disse que do poder público não teve nada, mas e os familiares? Eles abraçaram vocês no sentido que eu digo assim, de apoiar? E como que foi? Porque eu vejo que você é bem ativo nessa parte. O que te fez chamar essa atenção
para militar nessa área? Porque a gente sabe, eu conheço de muitos pais, né, que têm filhos com autismo, mas por tudo isso que você disse, talvez falta até o vigor físico para poder se levantar e fazer algo. Onde você encontrou força? Olha, doutor Pedro, primeira coisa, eu encontrei força em Deus. Assim, Deus, ele vai me guiar. Eu não sei se, né, se é uma missão que a gente tem, que nem eu conversando com a Érica, minha esposa, falei assim, olha, eu não sei se é uma missão que Deus nos deu, mas a gente não pode ficar de braço cruzado, porque a gente sabe que um dia a gente vai embora, e o que vai ser, não só do nosso filho, mas de outras que estão vindo por aí. A gente sabe que muita coisa que a gente está lutando, vai continuar lutando ainda, nosso filho e outras crianças não vão fazer uso, né? Tem muita coisa que eles não vão fazer uso, mas aqueles que aí virão, vão fazer, né? Então, assim, a gente encontra muito apoio de outras famílias, nossa família mesmo, sim, deu muito apoio. Minha mãe ama o neto dela, independente desse autismo dele, que é né, do moderado para o severo, ela ama a mãe da minha esposa. Então, assim, a gente não teve aquele distanciamento familiar, que é o que acontece com muitas famílias que a gente, né, conversa com muitos pais, muitos falam para a gente, falam assim, olha, William, a minha família, a família do meu esposo, a família da minha esposa, eles se distanciaram, os amigos se distanciaram. Então, por aí, você já vê que a gente nós, pais de autistas, já sofremos um distanciamento social há anos, né? Isso já vem acontecendo, não é de hoje. Esse distanciamento social que vem acontecendo agora devido ao Covid, a gente já vive há anos, muitas famílias, então a gente costuma se unir, às vezes, né? Agora, infelizmente, devido ao Covid, a gente não tem se unido, mas às vezes a gente vai na casa do outro, faz um caldinho, faz alguma coisa para, né, a gente ter aquele contato, a gente realmente vira uma família, porque a gente sabe que muitas das famílias, infelizmente, deixam de lado. E é a hora que a gente mais precisa do apoio da família. É triste você ver isso, um pai, uma mãe chorar e falar para você, ó, a minha mãe, a minha sogra não vem em casa depois que, né, o meu filho cresceu, ela viu, ou a madrinha dele já não vem mais em casa, né, por causa do autismo dele. É duro, cara. Você vê, é o que falta, não só a conscientização do autismo, mas sim falta a empatia. É o que vem faltando muito. Justamente, empatia. Então, mediante isso, existem políticas públicas sociais fomentadas pelo Estado para, de alguma forma, acolher essas famílias e até as pessoas que têm a síndrome? Ou realmente isso é defasado e são vocês mesmo que têm que ir atrás e fazer por vocês? Então, doutor Pedro, no papel existe tudo. Nós temos a Lei Berenice Piana, que é a 2.764, temos o protocolo de atendimento do autista do Estado de São Paulo, né? Temos uma lei municipal, que é a 9.425, que nós, pais, com muita luta, conseguimos com que ela fosse aprovada na Câmara Municipal de São José, mas infelizmente a gente, assim, eu até falo para os pais, olha, infelizmente essa é uma lei que nasceu morta, porque é uma lei autorizativa, não é aquela lei que obriga o município a fazer. Então, assim, o município vai fazer a hora que eu bem entender, eu vou fazer, né? Que nem o caso do RIA, que foi nos apresentado aí no final do ano, mas, assim, o que a gente pôde ver do RIA, que no papel ele é a coisa mais linda, mas, assim, o que vem faltando para os autistas em São José é tudo, é terapia, é um ensino, um plano de ensino individualizado que realmente funcione. Tanto que meu filho mesmo, eu tive que tirar ele da escola. O Rubens, ele está com 12 anos, ele não está na escola. Eu tenho que todo dia levar ele para a Paz de Caçapava. Olha o gasto que eu tenho. E eu tenho uma escola próxima à minha casa. Se a escola tivesse feito um trabalho, né, de uma equipe multidisciplinar para fazer um PEI, que é o plano de ensino individualizado dele, ele não precisaria estar andando praticamente 17 quilômetros, 34 quilômetros todo dia para ir para a PAI de Caçapava, né? Justamente. Eu entrei com uma ação, um mandado de segurança, para que o município de São José dos Campos fosse, a justiça obrigasse o município a legislar sobre a questão de transporte, né? Você até acompanhou.
Eu estou esperando até agora que a Justiça dê um parecer. Já fazem praticamente 2 meses que eu entrei com esse pedido de liminar. E a liminar, teoricamente, a gente aprende na faculdade de Direito que ela tem que ser julgada em 24 horas, aí 48 horas. Até agora nada. E o que é mais absurdo é que quando é para votar salário, não demora tudo isso, é rapidinho. Teve um juiz do TJ, juiz não, um ministro, acho que do TJ, do estado da Bahia, que ele disse o seguinte, vou contar aqui para vocês. Ele deu um parecer antecipando os proventos de 2021. Qual a justificativa? Devido que o país vai passar uma grande crise financeira e que os proventos do ano que vem serão afetados, eles estão antecipando o 13º e os proventos e os abonos dos salários de 2021 para 2020. Quer dizer, isso foi um parecer, né? Um parecer não. Foi uma cartada, para mim é uma cartada que eles dão, né? Uma cartada que eles dão na calada da noite, achando que a sociedade não ia ver, ia passar batido e eles iam receber, porque o salário do desembargador, ele é acumulado, ele passa dos 100 mil reais. Para isso foi muito rápido, William, foi muito rápido. Ainda bem que o jornalismo do Brasil, uma parte independente, foi lá, olhou e denunciou, e o Conselho Nacional de Justiça vetou essa ordem. Mas é aquele negócio, você estava falando da lei que foi feita e não colou, e a lei que eles fazem por debaixo do pano vai que cola. Mas para poder julgar um pedido nosso aqui em São José, a respeito do transporte público, para as pessoas com autismo, não só com autismo, né? Outras pessoas que têm qualquer outro tipo de síndrome, até agora não foi legislado. Quer dizer, a Justiça até agora não julgou, e o Legislativo de São José dos Campos tem feito o quê? Tem dormido. A gente falou-se de quarentena, foi a melhor coisa para esses vereadores de São José dos Campos, porque eles já dormiam os 4 anos, continuaram dormindo, não fizeram uma lei que ela é de suma importância. Você está falando aí que os gastos aumentam até em 30% ou mais, né? Muito mais. E no momento em que o transporte público é fundamental necessidade para uma família que precisa estar levando seu filho para fazer as terapias e que às vezes não tem nem o dinheiro para pagar o ônibus. Mas quer dizer, para isso não tem tempo de julgar. Para isso vai falar de quarentena, vai falar de coronavírus, vai falar de qualquer outra coisa. Mas para aumentar salário é rápido, é na calada da noite. Então é isso que revolta a gente, entendeu? Milene, você tem alguma pergunta para fazer? O Edson Pitbull, participem aí. Eu queria, na verdade, perguntar para o William, a partir de que idade, normalmente, as crianças são diagnosticadas com autismo? Milena, a gente sempre fala que o diagnóstico tem que ser precoce. A partir do momento que você vê que essa criança ela tem o risco de ter o transtorno, você já tem que começar a fazer as intervenções. Você não precisa esperar vir o diagnóstico. Porque, às vezes, a gente sabe, pelo poder público, é muito demorado para você fechar um diagnóstico, e muitos médicos têm medo de fechar o diagnóstico. Ele fala, vai que eu faço o diagnóstico errado, não é isso, e depois o outro muda. Mas pode mudar o diagnóstico pode ser mudado. Então, assim, quanto antes, melhor, porque tem aquela a elasticidade do cérebro cerebral. Então, ele vai aprender mais rápido, o trabalho de aprendizagem vai ser mais rápido. Então, tem que ser precoce, entendeu? Outra pergunta, William. Eu, como mãe, como que eu percebo que meus filhos estão dando índice que ele é um autista? Olha, eu vou dar um exemplo do Rubens. O Rubens, o que acontece? Quando ele era pequenininho, a gente começou a notar que toda vez eu ia levar a Érica para trabalhar, ele ficava olhando muito para a roda. E a gente achava que ele gostava do ônibus, não sei o quê. Só que depois a gente começou a notar que ele começou a desviar o olhar, porque tem muitos autistas que eles não têm esse contato visual, que nem quando você tem recém-nascido, você brinca com ele, tem o contato visual. O primeiro contato que ele faz é o visual, né? Conhecer a afeição do pai e da mãe, aprende quando você está triste. Então, essa parte do contato visual é importante. A maneira de brinca de maneira diferente com o brinquedo, que nem pega, eles gostam muito de coisa que roda, entendeu? Então, tem várias coisas que você pode estar notando que a criança tem o risco de ter o autismo. Existe um documento
o MChat. Ali são 24 questões de simples resposta. É sim ou não? Fala assim, a criança, ela mantém contato visual? Sim ou não? Ela brinca de forma ordenada, da maneira correta com o brinquedo? Ela tem uma interação social? Então, até esse documento, nós pedimos para a prefeitura fazer a aplicação na primeira infância da criança. Aquela criança que está numa creche, que o pai e a mãe têm que trabalhar, aí fala assim, meu filho vai para uma creche. E aquele cuidador, ele vai começar a olhar e falar assim, essa criança tem algo de especial nessa criança. Fala assim, vamos fazer o MChat nela? Vamos ver, ela mantém contato visual, ela tem aquela interação com outras crianças, ela fica... tem crises por causa de barulho, luz, essas coisas. Então, são coisas fáceis que a prefeitura pode estar fazendo, né? E nisso, você já encaminha direto essa criança para um pediatra para começar a fazer o estudo do caso dela. Então, assim, são coisas simples que dá para se fazer. Na verdade, o que falta é fomentar essas ações, essas políticas públicas, né? Que aí passa pelo legislativo e pelo executivo, que não querem fazer nada, né? Hoje eu estava na Câmara lá, precisava protocolar um pedido, não pude entrar enquanto não foi autorizado a minha entrada no local. Eles não me autorizaram. Mas para fazer qualquer outro tipo de coisa que interessa a eles, não precisa de autorização nenhuma, eles fazem na clara da noite. Essa é a minha indignação. Olha, doutor Pedro, só falar uma coisa. Teve um caso que a gente brigou muito com a prefeitura para ter uma sala sensorial em São José dos Campos. Aí o pessoal do CAPS fizeram o curso, fizeram um projeto da sala sensorial e beleza, o dinheiro veio. Só que na hora de fazer a licitação, a prefeitura demorou tanto que esse dinheiro retornou para o fundo do... Aí você já vê o descaso. É porque não era interesse. Com os autistas, nós entendeu? sabemos aqui de situações de licitações aqui, de superfaturamento. É porque não deu para superfaturar essa daí, senão eles iam colocar. Ô Edson, tem alguma pergunta para fazer? Tem sim. William, eu queria saber de você o seguinte, tem uma lei que ampara essas crianças nessa modalidade? Edson, tem sim. Nós temos lei federal, que é a 12.764, também conhecido como Lei Berenice Piana. Temos o protocolo do Estado de São Paulo, de atendimento do TEA. Temos uma lei municipal que já nasceu morta, como eu falo para os pais. Isso é a lei que nasceu morta, entendeu? É a lei que autoriza. Então, assim, não precisa inventar a roda, ela já está inventada. É só botar ela para começar a trabalhar. É o que a gente fala para a prefeitura. Nós fizemos um projeto, viajamos, fomos para várias cidades, fizemos um projeto com embasamento, com respaldo jurídico e embasamento científico. Apresentamos na Comissão Parlamentar de Pais e Pessoas com Autismo em São José, demos para a secretária de Saúde, a Cristine, demos para a doutora Poliana, que é uma das responsáveis da saúde mental de São José dos Campos, foi entregue para alguns vereadores que estavam lá e até hoje nada. Então tá aí. Os governantes da nossa cidade, é uma boa pergunta, né? Queremos a resposta. William, obrigado mesmo, viu? Nós vamos fazer mais esses programas, porque isso é para esclarecer, de utilidade pública. Muito obrigado mesmo. Nós estamos aqui com o Edson Pitbull. Ô Edson, por que desse apelido Pitbull? O Edson, ele é conselheiro do CGU, né? Atuante também na área da saúde. Pois não, Edson, por que é esse apelido aí, Edson Pitbull? Então, doutor Pedro, o pessoal acha até engraçado, né? Porque esse apelido Pitbull. Então, esse apelido Pitbull, eu estava participando, estava com uma demanda muito forte de uma paciente, né? E já tinha ido para vários cantos na Secretaria de Saúde, tinha vindo aqui na rádio na parte da manhã, e já tinha levado para todo lado, e daí teve uma reunião na casa do idoso, né, que era da Lua, e eu fui participar. Assim que eu cheguei nessa reunião, estava toda a cúpula da saúde, e eu ouvi uma voz lá no fundo falando assim, chegou o Pitbull. Aí eu fiquei até triste no momento, né? É interessante, né? Fiquei até triste no momento, porque eu estava lutando para uma melhoria da saúde do munícipe e tal. E daí eles me chamaram, né? Eu falei, poxa vida, me chamou de cachorro. E eu fui triste para casa, né? E daí eu peguei esse revanche, né? Eu falei, não, eu vou pegar para o lado positivo. Aí eu fui estudar como que era o Pitbull.
O pitbull é um bicho fala que é muito perigoso, só que ele defende o patrimônio dele, né? E eu só não defendo o meu patrimônio, defendo o patrimônio do próximo também. E aí eu fiz como revanche, como eles me chamaram de pitbull, e aí eu usei esse nome como pitbull para fazer justo aquilo que eles me chamaram. E peguei para o lado positivo e deu certo. É isso aí. Ô Edson, você é conselheiro do CGU, correto? O que é o CGU? Do Pedro, o CGU é um conselho gestor da unidade. Como que ele funciona? Muitas vezes, na área da saúde, eles não divulgavam muito isso, né? Porque não tem interesse. Porque nós somos um intermediador, né, de conflitos. E, além disso, tudo isso, a gente faz uma fiscalização do serviço prestado municipal para os munícipes. Né? Então, é um serviço que, muitas vezes, eles ficam meio quadrados, né, com as nossas cobranças, e aí a gente é muito procurado depois que a população descobriu que eles têm um representante ali na área da saúde para fazer essa intermediação. Então, a gente faz toda essa orientação aos munícipes, né, eles estão perdidos muitas vezes por falta do conhecimento, e nós somos esse intermediador para que leve essa demanda em reuniões que a gente tem dentro da UBS, né, e essa demanda ela chega a ter o Conselho Municipal de Saúde, né, onde que tem um respaldo diretamente de retorno para o munícipe. Você que então milita bem na área da saúde, como que está esses casos de coronavírus aqui em São José dos Campos? Como é que você tem visto isso? Doutor Pedro, boa pergunta, né? Muitas vezes eu achava que estava muito longe, né, as pessoas contaminadas, de ver você falar por televisão, só que agora a gente está vendo muito próximos. Então aumentou muito o caso em São José dos Campos, inclusive no Parque Industrial, já perdemos muitos amigos, inclusive a semana passada eu perdi um amigo, né, considerava como pai, a gente era muito próximo e acabou sendo cevado o Covid-19. Né, ele perdeu sua vida, né, e a gente vê que os casos estão crescendo muito, mas muito mesmo. Então, a gente está aí, eu estou muito preocupado com tudo isso, né, que a gente vê muitas pessoas e está faltando orientação. A gente tem os médicos mesmo estão perdidos. Né, eu tenho uma amiga que estava com problema, né, e foi no médico, o médico fez o teste, deu como positivo, depois de 15 dias fez de novo, deu negativo, fez depois de 6 horas, deu negativo de novo. E ela está muito grave no hospital. Então, a gente não sabe se realmente o que é. É o Covid, ou é outra coisa. Então, todos os médicos, até a medicina está meio perdida nesse ponto aí. E São José dos Campos está ficando muito perigoso no caso de aumento do Covid. Eu queria fazer uma pergunta para o Edson. Edson, como nasceu essa vontade de você participar do CGU, de você ajudar o próximo a trabalhar na saúde? A vontade nasceu da seguinte forma, Milena. A gente sempre gostei de trabalhar com o próximo. E através de que eu via o sofrimento de muitas pessoas sofrendo, porque hoje no nosso município São José dos Campos, vamos falar assim, onde que a gente vive, tem muito recurso, só que esses recursos não são passados para a comunidade ficar orientada e saber o direito que ela tem. Então, a partir de quando eu fui participando dos conselhos, aí eu vi que tinha muito recurso, só que esse recurso não chegava até na ponta. E aí, eu falei, opa, peraí, eu tenho como ajudar. Aí me despertou esse dom, que eu já, não é que despertou, acho que eu já tinha, né, e simplesmente eu só aperfeiçoei através da oportunidade que tive. Aí eu comecei a participar dos conselhos, vi que eu poderia ajudar tanto no conselho quanto na comunidade, e aí que foi onde que despertou que eu faça a orientação. Né? Às vezes a pessoa está com encaminhamento, está com a cirurgia, e não sabe o que fazer. E aí eu chego lá e dou os caminhos. Eu oriento como fazer, e aí ela vai e faz pelos caminhos que eu oriento e dá certo. É um serviço totalmente voluntário. Totalmente voluntário. Muitas vezes eu pego o meu carro, uso o combustível do meu bolso, tá? E tiro do meu tempo. E esse tempo é muito valioso, porque pelo resultado que dá, isso aí não tem dinheiro que paga. Tá, outra pergunta. Um exemplo, eu estou lá na minha comunidade e eu tenho interesse de ajudar o próximo na saúde, eu quero fazer parte do CGU. Qual que é o caminho? Então, o caminho é o seguinte: a pessoa procura a sua UBS, vai até a gerente e pergunta para ela qual é o dia da reunião do CGU.
Aí em cada OBS vai ter um dia da semana e uma data do mês que vai acontecer essa reunião. Ela falou: eu quero participar, porque é aberta ao público, todo mundo pode participar. Agora, nessa pandemia aí, que está um pouco limitado, né, que são as pessoas efetivas do CGU que estão participando, que vai retornar agora que estão 6 meses que está parado. Mas qualquer um pode participar e é muito bom porque dá resultado. Quando tem a participação popular, o resultado vem. Então as pessoas têm que participar. Procura na sua região a gerente da OBS e passa a saber o dia que acontece essa reunião e começa a participar voluntariamente. Aí com o tempo, 2 anos tem a eleição, ela pode participar, aí ela começa a participar dentro do conselho, onde que tem as atas, ela pode levar as demandas, coloca nas atas, até mesmo não só demanda na área dos encaminhamentos médicos, mas também nas demandas de mudança dentro do OBS, ela pode participar também. É muito importante a participação das pessoas no CGU. Edson, eu também faço parte do CGU do Cabo Infantil e gostaria que você falasse também da importância não só do CGU, né, que praticamente todas as UBS têm, mas também do Comus, para o pessoal saber da importância que tem o Comus, por ser, né, um órgão deliberativo, que ele tem aquele poder não só, né, de direcionar, mas também o poder financeiro que ele tem que falar, vai gastar, não vai gastar. Gostaria que você falasse um pouco para a população sobre a importância da população também participar do Comus. É importante isso daí. É muito importante, tá, William? A importância das pessoas participar, primeiro, se ela for participar diretamente do Conselho Municipal de Saúde, ela vai ficar meio perdida, né? Porque é muita informação, tá? E as informações, todos sabem que qualquer tipo de demanda que tem na área da saúde, primeiro passa para a OBS. Passa pela OBS, que é o primeiro caminho. E aí esse caminho depois para na Secretaria de Saúde, que é onde que discute sobre políticas públicas, né? Através das demandas que saem da OBS. Então, eu vou explicar para vocês que o CGU, ele não existe simplesmente por existir. O município tem o CGU, porque o CGU ele ajuda na demanda de arrecadamento de verba pública. Quando todos participam, que tem todas as unidades tem o CGU, a cidade que tem o CGU acima de 100 mil pessoas, né, que é 100 mil habitantes, ela tem um recurso maior do Estado. Então, e a participação das pessoas no Conselho Municipal de Saúde, que era na última quarta-feira de cada mês, às 15h30, na Câmara Municipal, que é aberta ao público, né, é muito interessante participar. Por quê? Porque lá você vai conhecer quem é o secretário de saúde, você vai conhecer quem é o presidente do conselho e vai conhecer toda a bancada. Então, quando você tiver alguma demanda na área da saúde, aí você vai saber com quem procurar. Porque muitas vezes vence todo o período dos 4 anos da gestão e os munícipes não sabem quem é o secretário de saúde, não sabem quem é o presidente do conselho e muitas vezes nem sabem que existe o conselho, né, que é o Conselho Municipal de Saúde, que é muito importante. Isso aí é o ponto-chave da saúde de São José dos Campos. Se não tiver uma participação e cobrança e fiscalização, esse dinheiro pode ser até desviado para outras partes. Então, é muito importante a participação da população, tanto do CGU quanto do Conselho Municipal de Saúde. É justo. Eu estava dando uma lida outro dia no estatuto de vocês, né? Você frisou uma parte importante, que os conselheiros não é só na questão da demanda da área da saúde, mas sim eles devem participar na administração e gestão da saúde, correto? Exatamente, doutor Pedro. A gente tem que participar, inclusive ter essa terceirização que teve aí, tá? Muitos dos membros, até mesmo do Comus, e nós que somos do CGU, não fomos falados sobre essa terceirização. Não então, participaram vocês da licitação? Eu fiquei sabendo sim da licitação, inclusive propus uma demanda judicial, né, dizendo que havia alguns erros técnicos na licitação, que é uma modalidade de licitação caráter emergencial. Porém, havia alguns erros técnicos. E um dos erros também foi que o Comus não foi participado dessa orientação, dessa participação da terceirização. E isso é uma pergunta que eu vou fazer para você e para o William, que são conselheiros. Como que vocês receberam a notícia da terceirização sem que vocês participassem antes dela? Primeiro, muito boa a pergunta, doutor Pedro.
nós não participamos. Primeiro, nós não participamos. Quando nós ficamos sabendo, já estava fazendo a contratação das pessoas, tá? Então já estava contratando, já tinha fechado o contrato, e aí quando a gente foi falar, a gente não teve respaldo nenhum dessa contratação. E até hoje, a gente não tem acesso a nem o contrato e qual o valor foi contratado. Uma coisa que eu quero pontuar aqui, que eu venho cobrando o secretário de saúde, o doutor Danilo, 1 ano e meio atrás, no conselho, todas as reuniões, tá? Pedindo o custo fixo de cada UBS. Isso eu venho batendo firme. Ele não teve a resposta para me dar. Tem 1 ano e meio que ele está no comando e tem agora nada. E aí vem uma pergunta que não quer calar. Quando que você contrata uma terceira para prestar serviço se você não tem um custo fixo desse serviço? Como que é? Não, e detalhe, né, Pitbull, das 4 pessoas que formam a mesa do Comus, 3 saíram. Há conversas aí nos bastidores falando que 3 das pessoas que saíram foi devido a essa contratação, entendeu? Há conversas, mas eles falam não que são problemas particulares, não, então com problema pessoal, mas assim, os 3 tiveram problema pessoal ao mesmo tempo. É uma conversa que está muito estranha. Eu questionei a justiça o critério de escolha da empresa, porque o município alega a contratação porque são empresas parceiras. Quando eu verifiquei a documentação, descobri que as empresas parceiras, muitos parentes desses gestores públicos fazem parte da mesma empresa. Então, eu estou questionando isso na justiça e também, até agora, minha liminar não foi respondida. Tá aí uma pergunta também, que é a primeira vara de execução não, a primeira vara da Fazenda Pública aqui de São José dos Campos poderia me responder, porque da demora de uma liminar. E isso, para a gente, é dinheiro público, né? E, que nem você fala, o custo de cada UBS, nós precisamos saber o custo fixo, para aí sim saber o quanto que vai gastar numa terceirização. E se realmente essa terceirização se faz necessário dentro da UBS, né? Não sei se eles estão atendendo agora casos de Covid-19. Estão? As UBSs? Não, o caso de Covid-19, quando tem identificação, eles não atendem, eles encaminham, né? Tanto para a Vila Industrial, tá? Que é onde que tem o hospital de campanha, e eles encaminham para lá. Não tem suporte para... Então, assim, dentro de uma UBS, vocês que são conselheiros, dentro de uma UBS não tem atendimento de casos de Covid-19. Não tem ninguém em leito lá dentro. Não existe leito de Covid-19 na UBS? Não, de jeito nenhum, não existe leito. Né? E, inclusive, doutor Pedro, uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro, assim, vem uma pergunta. Por que eles fizeram a terceirização, constando que tinha muitas pessoas acima de 60 anos que era grupo de risco? E por que tem 2 concursos homologados para chamar e não chama? Por que não chamou essas pessoas do concurso em vez de contratar essa terceira? Justo, né? Eu nem sabia dessa parte aí, né? Que já tem um concurso público que já foi homologado, então quer dizer, já foi prestado esse concurso público, já tem pessoas já na espera, é isso? 2 concursos públicos homologados e eles preferiram fazer uma terceirização. Então, você tem os concursados que já passaram no concurso, que você tem que lotar eles depois, e já tendo essa mão de obra, né, já qualificada porque passou no concurso público, se fez necessário uma terceirização. Essa é a nossa indignação, porque o ente público não nos dá uma resposta plausível, né? Não, e detalhe, que nem falando dessa terceirização, você pensa bem, será que, além de ser o momento, será que a demanda de pessoas que estavam indo na UBS, o pessoal lá não estava conseguindo dar conta? Será que ele falou, não, a gente precisa de mais. Tem um UBS que não tá, a demanda está devagar. Não pode transferir a pessoa para outra UBS para estar atendendo? Uma das questões alguma coisa do tipo? Isso que você falou é verdade. Uma das coisas que eu questionei, porque eu entrei com uma liminar na justiça, né, um processo de suspensão dessa licitação, foi isso que eu aleguei. Por quê? Porque nas UBS não tem leito de Covid-19 dentro da UBS. Então, como o Edson disse, assim que é detectado
né, uma suspeita de coronavírus, de Covid-19, já é encaminhado para o hospital. Então, você não precisa ter mão de obra ociosa dentro de uma UBS. Eu acharia mais interessante que se chamasse ou fizesse a contratação nos hospitais. Lá está o foco da pandemia. Não, realmente, porque a UBS é ali, apenas uma porta de entrada ali para você. Vai passar num pediatra. Ali na UBS ninguém fica internado na UBS. Foram suspensos, né? Esses tratamentos de rotina, eles foram todos remarcados. Então, quer dizer, você já não tem aquele contingente que circulava dentro das UBS diariamente. Por quê? Pela suspensão desses tratamentos, não tem mais essas pessoas. Então, quer dizer, mais um motivo de você não fazer uma contratação num local em que não tem demanda. E detalhe, doutor Pedro, até devido ao Covid, né, tem esse espaçamento social entre as pessoas. E voltando a falar um pouco de saúde mental, a gente fica imaginando, a saúde mental em São José já está bem defasada há muitos anos, porque entra governo, sai governo, continua a mesma coisa ou piorando, né, por causa do crescimento da população. Então, a gente fica pensando, depois que passar, né, o Covid, essa pandemia, como que vai ser o atendimento para as pessoas na área da saúde mental? Muitos vão precisar passar num psicólogo, num psiquiatra. Você sabe que isso já está acontecendo, a gente já fica pensando nisso. Isso, Edson, William, Milene, isso já está acontecendo, porque pelo fato do distanciamento social, né? E a gente sabe que é uma doença muito grave. Ninguém aqui está tirando a gravidade da doença, nem está fomentando ninguém para sair como um louco na rua, né? Mas assim, eu acho que tem que ter um amparo dentro do ente público, porque o que acontece? Tem esse distanciamento social, e aí a gente sabe, e até ouviu a fala do presidente Bolsonaro dizendo que o governo não suportará pagar mais 2 meses do auxílio, né, do coronavírus. Então você imagina esse pai de família que ele precisa trabalhar, essa mãe de família que precisa trabalhar, trazer o sustento para dentro de casa. Não tem mais como sair. Também o governo não vai ter mais como amparar. O problema psicológico que vai causar dentro das famílias, né? E a Milene também depois pode dizer sobre isso aí, que parece que aumentou até a violência doméstica. Então, isso que a gente pensa muito, porque a saúde mental está muito defasada, então a gente pensa, muitas pessoas perdendo emprego. Aí a pessoa, é aquilo que o senhor falou, fala, não estou conseguindo trazer nada para casa. Aí já começa a desestruturar a família, a pessoa já, né, começa essa parte psicológica a ser afetada, e a gente fala, e depois do Covid, será que vai conseguir atender esse pessoal? Creio que não. Se não estava conseguindo atender antes, imagina depois. Eu queria só comentar aqui um comentário da Vera Larúbia Faria. Ela comentou assim: a verdade é que hoje São José dos Campos não está preparada para atender os autistas. Primeiro, pela falta de vontade da parte política. Segundo, pela falta de informação sobre o assunto. Querem proporcionar migalhas. Existe sim como fazer coisas boas e úteis. E com certeza precisamos de pessoas como você para fazer a diferença. Nós, pais de autistas, sabemos das necessidades, então chega a hora de ocupar o lugar na política e mostrar como se faz. Tudo isso envolve saúde, né? Tudo isso envolve saúde. E saúde também é saúde mental. Eu digo isso daí. Como é que vai ser o pós-pandemia? Né? Porque, nós não temos preparo nenhum, nós não temos suporte nenhum e não vamos ter depois esse pós. O que acontece no cenário político nacional hoje é guerra de estados contra a federação, município contra a federação e estado, uma insegurança jurídica, uma insegurança social, que é muito difícil você encontrar uma luz, né, depois de toda essas brigas. É verdade. Né? E, infelizmente, quem mais sofre é a população. Quem mais sofre somos nós que ficamos no meio desse entrave entre eles. Né? A gente que fica sem o suporte que precisamos. Então é aquilo, eles estão brigando lá em cima e a gente vai, e agora, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar o que deles? Então, assim, quem mais sofre é a gente que está aqui na base da pirâmide, né? Isso, na base da pirâmide. E nós não temos resposta nenhuma. Mais uma vez eu protocolei na Casa aqui, Legislativa de São José dos Campos um pedido para que se colocasse em pauta que os vereadores votassem
uma medida emergencial no corte do salário deles, né? Pelo menos pela metade, enquanto durar a pandemia. Porque eu penso assim, se o trabalhador comum, eu, você, a Milene, nós temos que cortar no nosso salário, né? E muitos perderam o emprego por causa da pandemia. Por que que os políticos que têm cargo público não podem dar o exemplo? Por que que o exemplo não vem de cima? Poderia o prefeito cortar o salário dele pela metade, o vereador cortar o salário dele pela metade, né? Então, assim, falta ainda muito. Mas é como a Vera disse aqui, né? Precisamos de pessoas como vocês, como o William, como o Pitbull, que estão à luta, e como a Milene, que sempre saem à luta, para poder fazer alguma coisa por nós, que não temos ninguém para nos representar. Então, perfeito. Essa é a revolta, né? Porque a gente tem 21 ou 22 vereadores, né? Na Câmara Municipal, e muito pouco trabalha pela população. Muitas vezes, uma sessão de Câmara vai lá para botar um projeto de lei para aprovar uma placa para colocar na praça, em rua. Você pode ver, 80% dos projetos na Câmara Municipal é placa de rua e praça. 80%. Então fica a dica, tem muita demanda para vocês fazerem. Eu quero agradecer a presença de todos. Gostaria que o William fizesse as considerações finais dele. Doutor Pedro, eu agradeço o espaço que você cedeu para a gente conversar um pouco. Falo aqui para os pais de autistas, para a gente se unir cada vez mais, porque a gente sabe que a nossa caminhada é difícil, mas se a gente não carregar essa pedra agora, vai ficar difícil para os nossos filhos amanhã. Então, pessoal, vamos se juntar todo mundo e vamos partir para cima, porque a gente tem que lutar pelo que é direito dos nossos filhos. E tem que botar aquilo na cabeça. Desistir nunca foi uma opção. É justo. E aí, Pitbull, obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Doutor Pedro, eu que agradeço, né, essa participação aqui hoje, né, que a gente poder expor um pouco do que a gente sente, né, que muitas vezes aqui a gente tem essa liberdade de a gente colocar ao público, né, e espero que as pessoas que estejam assistindo, né, que olhem para dentro de si, né, e veja que se nós queremos mudança, não podemos contar com quem está aí, né, tem que sermos diferentes. É isso daí, Milene. Gostaria que você fizesse suas considerações e obrigado pela sua presença. Queria agradecer a oportunidade novamente, né, e queria dar um recado amanhã, né, pelo Facebook será transmitida uma live comigo, com o Dr. Pedro e com a Alessandra Algarim, presidente do Podemos Mulher do Estado de São Paulo, sobre violência doméstica, né? É isso mesmo. Isso verdade. aí, quem puder acompanha a gente, né, para poder nos prestigiar. Isso, nós vamos falar sobre violência doméstica que tem crescido nessa época de pandemia. Eu queria mandar um abraço para a Mariene, que está chamando a gente aqui de guerreiro. Mari, um abraço, minha amiga, parceira, guerreira, lutadora aqui por São José dos Campos. Quero mandar um abraço e um beijo no coração do Cláudio. O Cláudio faz um trabalho tão bonito aqui em São José dos Campos, levando remédio para as pessoas que precisam. Quero mandar um abraço aqui para a Vera, que está aqui falando com a gente, a Dani, a Gabi e os demais que nos assistiram nessa noite, que deram a honra para a gente da presença de vocês aí do outro lado. O nosso programa volta na próxima quinta, das 19 às 20 horas, é o programa com o Dr. Pedro. Aqui nós vamos falar de utilidade pública. E você participe e fique com Deus. Um grande abraço no seu coração. Boa noite, obrigado.